dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Vamos direto à nossa prática. Hoje eu vou falar sobre termodinâmica, modelos termodinâmicos no Coco e como usar isso a nosso favor. Então, janelinha nova, eu já vou direto aqui em configurações e vou selecionar aqui um pacote de propriedades para nós. Né, precisamos trabalhar com misturas para ter o exemplo, tá? Um componente só não vai dar certo. Vou selecionar e vou começar trabalhando com a mistura, por exemplo, etanol tolueno. É o nome você que coloca. E eu vou colocar um modelo termodinâmico. A gente tem vários modelos, tá? Vou colocar nesse caso aqui o modelo de Wilson, porque o modelo de Wilson ele trabalha com componentes polares e apolares e que não se misturam, né? Vamos começar com etanol e tolueno. Vou adicionar então, obviamente, etanol, venho aqui, dou dois cliques na molécula, e tolueno. Lembrando que o nome é em inglês, tá? Toluene. Então, um pouquinho avançado, vou mostrar para vocês. Ó. A gente tem várias propriedades sendo calculadas. O modelo de Wilson ele vai calcular o coeficiente de atividade para mim do líquido aqui. Ó. Então, ele surge aqui. Na equação de estado está a equação do gás ideal, porque né, a ideia não é trabalhar com grandes pressões, nem altas temperaturas. Então, a princípio, vamos deixar para o vapor o gás ideal. Vou dar o OK, já deu bonitinho ali, posso fechar. Posso vir, criar uma corrente, e nessa corrente está lá a minha substância selecionada. Aí vamos colocar o padrão, um ATM, e 25 graus Celsius, padrãozinho, e 50% de cada componente. 50% de etanol, 50% de tolueno. E uma vazãozinha de 100 para facilitar os cálculos para nós. Vamos dar o play. Aquelas vazões não vão interferir em nada. E eu vou vir aqui em plot e me interessa isso aqui, ó, txplot e pxplot. Que eu quero aqui. Componente 1 etanol, 2 tolueno. Né, você pode inverter esse aqui se quiser. E vou dar OK. Né, o ideal é trabalhar com o componente mais volátil como sendo o componente 1. Então, é o caso aqui. Ó. A maiores temperaturas, você vê que tem uma porcentagem bem alta de tolueno. Né? Então, eu tenho aqui ó, fração molar de tolueno de 0 a 1 e a temperatura aumentando no eixo vertical. Na linha azul, né, a legendinha ali mostra, a gente tem a temperatura do ponto de bolha. O que é a temperatura do ponto de bolha? É aquela temperatura no qual o líquido, que é a parte inferior aqui da curva, começa a se virar vapor. Então vamos fixar aqui, por exemplo, uma fração molar de tolueno de 50%. Então, à medida que eu estou aqui embaixo e vou aumentando a temperatura, né, eu tenho líquido, vou aumentando a temperatura, quando chega na curva, forma-se a primeira bolha de vapor. Então é o ponto de bolha, ou a condição que a gente chama, né, a linha azul, de líquido saturado. Né, já está na iminência de se tornar vapor. À medida que eu vou aumentando a temperatura, dentro da curva, a gente tem a mistura de líquido e vapor. Tá? A temperatura aumentando, líquido e vapor aqui dentro. E a linha vermelha, eu tenho que fazer o contrário. Né? A parte de cima é vapor, vou fixar aqui os 50% e vou descendo, baixando a temperatura, até chegar um momento em cima da curva que se forma a primeira gotinha de líquido. Né? Eu tenho vapor e forma a primeira gotinha de líquido, que a temperatura caiu. Então, nesse caso, a gente chama de ponto de orvalho. Né? Então, toda essa linha vermelha, ela é referente a vapor saturado. Um vapor que está na iminência da mudança de fase para o líquido. Então, acima só vapor, embaixo só líquido e no meio líquido e vapor. O interessante é notar que à esquerda aqui do gráfico, a gente não tem diferença entre as fases. Isso não é bom para a separação que usa volatilidade, por exemplo, né? Um processo de destilação. Então, você não conseguiria separar esses dois componentes, justamente pela diferença de volatilidade ser muito pequena. Né? O que não acontece aqui à direita. Né? A misturinha bonitinha. Então, esse diagrama aqui representa isso. Olha só. A gente consegue ver todas essas informações. Eu também posso plotar um gráfico de pressão. Mesma coisa, só que eu vou colocar o componente 1 para o duelo e o etanol.
ele fica assim, né? O tolueno de 0 a 50% e a pressão aumentando, né? Então aqui a gente tem a pressão mínima e máxima dessa mistura. Então, só que aqui é diferente, né? Eu tenho a pressão baixa, o que que eu tenho? Vapor. Pressões altas, eu tenho o que? Líquido. No meio da curva, líquido e vapor. Então, a minha linha do ponto de orvalho é a vermelha, vapor saturado. Então, à medida que a pressão sobe, você aproxima as moléculas, elas vão virando líquido. E a linha azul, a gente tem o ponto de bolha. E no meio a mistura. E o nosso ponto de azeótropo, exatamente ali, ó. Tá naquela região. Aquele é um ponto que a gente não consegue separar. Interessante notar que pressões menores, eu tenho uma porcentagem bem maior de tolueno, né? Como que eu sei disso? Se eu pego uma porcentagem de tolueno aqui, ó, de 90% no vapor, quanto que eu tenho de etanol? 10%, né? Porque é para completar os 100% da mistura. E, lembrando, como eu estou falando de mistura, o que que acontece? Eu tenho ao mesmo tempo os dois componentes nas duas fases. Então, se eu tenho aqui, ó, no 50% de etanol, na fase vapor, eu tenho 50% de tolueno. À medida que eu vou para a direita, que é a mesma temperatura, né? Então tem a mesma pressão. Tenho que caminhar para a direita, eu venho para cá, ó, a gente tem em torno de 95% de tolueno. Então eu tenho apenas 5% de etanol na fase líquida. Então a gente tem essas diferenças. Então é importante se atentar a isso. À medida que você caminha, você tem as duas fases. Nas duas fases, você tem as duas substâncias coexistindo ao mesmo tempo. Então, o Coco ele tem toda uma biblioteca já pronta para isso, né? Ele já tem esses cálculos. Então, você pode usar isso aqui, uma informação, principalmente para a parte de operações, de separações, né, de processos que envolvam propriedades. Então, a termodinâmica está ao tempo todo embutida aqui. Eu posso fechar aqui, né? Eu vou criar uma nova mistura. Vou aqui em Settings, vou apagar essa mistura. Vou mostrar para vocês uma mistura bonitinha, tá? Sem problema de equilíbrio. Então, eu vou adicionar a mistura benzeno e tolueno. Novo. Vou colocar aqui, benzeno. Opa. Benzeno, tolueno. Vou adicionar benzeno aqui embaixo e tolueno. Aqui, o clássico da termodinâmica. E aí eu posso deixar um modelinho, deixa eu pensar, vamos colocar um Peng Robson. Isso é SRK. Vou dar OK. Ó. Yes. Tá dando um erro, mas por que que esse erro? Quando eu venho na corrente 1, eu não defini a porcentagem dos componentes. Eu vou trabalhar com 50% também. Ó, já assumi o erro, posso dar o play que não tem problema, tá? E agora vamos novamente para os nossos gráficos. TX, benzeno, tolueno. Aí que bonitinho. Esse gráfico é um gráfico clássico, onde a gente tem a temperatura em função dos componentes. Então, por exemplo, aqui, ó, na temperatura de 85 graus Celsius, eu tenho em torno de, olha só, 80, 79% de benzeno na fase líquida, o restante é tolueno. E na fase vapor, a gente joga para a direita, eu vou ter 90% de benzeno na fase vapor, com o restante, né, 10% de tolueno. Então tá bonitinho, explícito aqui no gráfico, né? Na mesma temperatura, você tem as duas fases, líquido e vapor, e as duas substâncias coexistindo em equilíbrio. Então, esse é um gráfico que não tem interferência do ponto de azeotropia. Fechando aqui novamente, vamos mudar, né? O último exemplo. Vou remover esse. Um clássico da nossa literatura, que a gente tem problemas com ele, né? É o nosso combustível do dia a dia. Mistura etanol, água. Vou adicionar os dois, water e o etanol. Ok. Vou configurar para esse caso o modelinho, por exemplo. O Wilson não se aplica aqui, porque os dois acabam sendo parcialmente miscíveis. Eu vou trabalhar com o Uniquark, né? Então vou dar OK. Ó, já apareceu aqui. Yes. Posso fechar. Não tem erros.
Tenho que configurar aqui, na verdade, né? Porcentagem de cada um, vamos colocar 50% também. De cada. Na alimentação. Ó, tudo correto, vamos para o plot. TX-plot. Etanol mais volátil e água. Olha só o que acontece com o gráfico do etanol. Aqui à direita nós temos o nosso ponto de isotropia. Então, a partir de mais ou menos 75, 70 e poucos por cento, você não consegue mais separar eles por diferença de volatilidade, porque ela não existe. Então, as duas fases e os dois componentes vão estar na mesma quantidade nessa situação. Então, você simplesmente não consegue separar. Né? Não é o caso, por exemplo, de eu pegar aqui, ó, 20% de etanol, 10% de etanol aqui, onde eu estou com o mouse, jogar lá para cima. Então vai dar mais ou menos uns 86 graus, 87. Na fase, então eu tenho 10% de etanol com 90% de água na fase líquida. Quando eu caminho para a direita, você chega aqui, vai estar em torno de 45% de etanol na fase vapor com 55% de água. E aí o problema está aqui embaixo. Você vê que não funciona, não tem separação. O gás ideal, nós tivéssemos colocado os dois como gás ideal, esse ponto de isotropia não apareceria. Então, é como se ele não existisse, né? Porque o modelo ideal não prevê isso aqui. Então, o Coke ele também é muito útil para isso. Você consegue visualizar e pensar sobre o assunto. É o mesmo caso para a pressão, né? O diagrama da pressão. Lá acima a gente tem o ponto de isotropia. Então, era isso que eu queria mostrar hoje, a utilidade dos pacotes termodinâmicos que o software nos oferece. E a gente tem vários aqui, né? Eu mostrei, vou avançar, mostrei alguns, mas eu poderia ter trabalhado, por exemplo, o gás ideal, eu poderia ter vindo aqui e substituído por qualquer uma dessas equações. Eu preciso, para poder usar o ideal, não é chutar, é você ir trabalhando com cada um deles para poder entender. Eu posso vir por aqui, por exemplo, substituir a fase de vapor por o SRK, né? Solve Redrich Conga. Ok. Ó, já substituiu lá. Vou dar OK. Posso fechar aqui. Vou mandar calcular e a gente volta para o gráfico. Ó, não tem tanta alteração, porque a pressão e as temperaturas operacionais aqui não são tão grandes. Mas há modelos, quando você quer trabalhar naquele ponto ali, que isso pode ser interferente, né? Aquele ponto de complicação. Então, era isso por hoje. Espero que você tenha gostado da continuação dos nossos vídeos. E num vídeo posterior a gente vai aprofundar isso com uma aplicação. Então era isso, muito obrigado. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal e até a próxima. Muito obrigado.